Vozes da Psicologia, explorando as vidas que transformaram a história da psicologia. Você já ouviu falar de Sigmund Freud? Ele é muitas vezes chamado de pai da psicanálise, sem dúvida, foi uma figura que revolucionou a forma como entendemos a mente humana. Freud nasceu em 1856, numa cidade que hoje faz parte da República Tcheca, mas que na época pertencia ao Império Austríaco. Desde pequeno, ele sempre foi muito curioso sobre o comportamento das pessoas, e ao longo da vida, esse interesse cresceu. Freud começou sua carreira como médico, mas não demorou muito para que ele se voltasse para algo bem mais desafiador, os mistérios da psique humana. A ideia dele era entender por que as pessoas agiam de certas maneiras ou desenvolviam problemas psicológicos. No final do século XIX, ele começou a explorar casos de histeria e outros distúrbios mentais. Nessa época, a hipnose estava em alta, e Freud usava essa técnica no início, mas logo percebeu que havia um método mais eficaz e menos complicado, a associação livre. Basicamente, ele deixava as pessoas falarem o que quisessem, sem filtro. E adivinha? Isso trouxe à tona muitos pensamentos e desejos que estavam guardados no fundo da mente, no que ele chamou de inconsciente. Freud acreditava que grande parte de nossas ações eram influenciadas por esse lado inconsciente da mente, cheio de experiências reprimidas, muitas vezes desde a infância. Talvez você já tenha ouvido falar disso, mas foi ele quem trouxe essa ideia à tona pela primeira vez. E tem mais, em 1900, ele lançou um livro que fez muito barulho, Asterisco, a interpretação dos sonhos asterisco. Nele, Freud sugeriu que nossos sonhos não são apenas produtos do acaso, mas sim uma espécie de janela para o inconsciente, revelando desejos e emoções que a gente nem sabia que tinha. Freud também trouxe outra ideia que chocou muita gente na época, a asterisco teoria da sexualidade infantil asterisco. Segundo ele, nossa sexualidade começa a se desenvolver desde cedo, o que, claro, gerou polêmica. Mas, para Freud, entender essas fases do desenvolvimento era fundamental para compreender alguns dos conflitos internos que enfrentamos ao longo da vida. E sabe o que é interessante? Freud não estava sozinho nessa jornada. Ele foi mentor de outros psicólogos famosos, como Carl Jung e Alfred Adler. Embora eles tenham seguido caminhos diferentes mais tarde, Freud foi um ponto de partida importante para esses pensadores também. Com o passar do tempo, Freud foi refinando suas ideias. Entre seus conceitos mais conhecidos, estão os famosos asterisco e de-asterisco, asterisco-ego asterisco e asterisco superego asterisco. Ele via essas três instâncias como partes da nossa mente que estão constantemente em negociação, influenciando nosso comportamento. E isso não era tudo. Freud não parou na psicologia individual, ele também refletiu sobre a sociedade, a cultura e até a religião. Infelizmente, com a ascensão do nazismo, Freud teve que sair de Viena em 1938 e acabou indo para Londres, onde viveu até o fim de sua vida, em 1939. Mesmo nos seus últimos anos, ele continuava ativo, escrevendo e desenvolvendo suas teorias. A influência de Freud foi tão grande que, até hoje, sua obra continua sendo um ponto de referência, mesmo que algumas de suas ideias tenham sido revisadas ou questionadas ao longo do tempo. Se você se interessa por entender mais sobre a mente humana e o que nos move, Freud é um nome que você definitivamente deve conhecer. Ele abriu portas para toda uma nova forma de pensar a psicologia.